Bom dia pessoal! E aí, como é que estão vocês? Já pegou a sua xícara de café? Aqui é o nosso Café com Liderança. Todo domingo um conteúdo novo para você. Todo domingo um conteúdo de qualidade para você. Pega a sua xícara de café e vem comigo, hein? Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Café com Liderança. Esse aqui, como vocês sabem, é o nosso momento de domingo para quê? Para alinhar a mente, alinhar a semana e alinhar a postura. Porque liderança, vocês já sabem que eu já falo aqui constantemente. Liderança, ela não começa na segunda-feira. Ela começa quando o líder, no domingo, o líder já decide a semana. Como é que você decide isso? Primeiro ponto, o líder já fala, essa semana eu vou fazer diferente. Tá? E aqui, no nosso Café com Liderança, vocês já sabem também, aqui não tem frase bonita para postar, aqui tem conversa real. O que acontece no dia a dia, aqui tem vivência prática. O que eu trago para você não é o que está na literatura, é o que está na realidade, no dia a dia das empresas. Tá? Aqui a gente vive pressão, a gente vive meta, a gente vive a condução de time, a gente vive a cobrança, a responsabilidade pela entrega de resultado, tá bom? E é tudo isso que nós trazemos aqui. Para quem chegou agora, meu nome é Williams Mota. Eu trabalho há mais de 20 anos com logística, há mais de 15 anos liderando operações, liderando times, liderando gestor, né? Vivendo tudo isso que você também vive aí do outro lado, ou você quer viver também isso do outro lado, tá bom? E hoje eu quero falar de uma coisa que é relativamente simples, porém ninguém sustenta, que é o quê? Disciplina, rotina e constância. Esses 3 pilares. Esse é o tema da nossa live de hoje. E se você quer crescer no longo prazo, fica aqui comigo até o final. E se você conhece alguém que sabe que deveria saber um pouco mais sobre esse assunto, já pega e encaminha essa live para essa pessoa também. Chama ela para participar junto com a gente. Tá? Bom, vamos falar sobre a realidade. Entrar um pouquinho na realidade do começo. Todo mundo começa bem, né? Todo mundo começa um projeto empolgado, todo mundo começa um trabalho empolgado, começa uma atividade empolgada, começa às vezes um mês empolgado. Todo mundo começa dizendo, agora vai. Aquela famosa frase, né? Agora vai. Janeiro é assim, começo de projeto é assim, né? A pessoa monta um plano de ação, todo prontinho, tudo bonitinho, monta um plano de ação, compra agenda, organiza meta, baixa aplicativo de produtividade, baixa aplicativos de organização, né? Mas passa um tempo, o que é que acontece? Vai largando, vai deixando de lado, vai deixando para depois, e por aí vai. Mas essa pessoa vai largando não é porque ela é fraca. Não. É apenas porque ela não construiu uma rotina. Ela dependia somente de motivação. Só que a motivação acaba, né? Nós já falamos aqui em outras edições, nós já falamos sobre motivação e disciplina. Motivação, ela é excelente, mas ela só vai fazer você começar. Ela só vai fazer você começar algo. Motivação é o seu motor de propulsão. Vai te colocar lá para cima, vai colocar você na ação, né? Mas o que vai sustentar? O que vai sustentar aquela motivação para que aquilo ali perpetue, para que aquilo ali continue, é a sua disciplina. Se você não tiver disciplina, a motivação acaba. Tá bom? Então, é muito importante que você tenha os dois. Não estou aqui falando que você não tem que ter motivação. É difícil você começar só pela disciplina. É muito difícil.
quase que impossível você começar somente com disciplina. Eu tenho disciplina, eu vou fazer isso. Não, primeiro você começa com uma motivação. Um motivo para agir. Um motivo para a ação. Motivação. Tá bom? E aí, a partir daí, sim, você executa a disciplina. Eu vou te contar um exemplo de um colaborador que trabalhou comigo. Claro que eu vou trazer um nome fictício, né? Mas ele era exatamente desse jeito, né? Era motivado, mas não era disciplinado. E aí, ele começou o ano bem focado, isso no ano passado, né? Não foi esse ano. No ano passado, 2025, ele começou bastante focado, com planilhas novas, desenvolveu planilhas, organizou sua agenda, tudo direitinho, estabeleceu algumas metas, isso para aquelas atividades deles, né? Para as suas metas pessoais ali, do que ele ia atingir em determinado período. Não era as metas que eu cobrava dele, não era as atividades necessariamente que eu cobrava dele. Era uma coisa particular dele, não particular, mas do trabalho, mas que ia fazer ele chegar na atividade que eu estava cobrando a ele. E aí no primeiro mês ele estava voando, né, com toda a organização dele, tudo planilhado, tudo certinho. Então estava indo muito bem mesmo. Só que no segundo mês, aquela planilha já deu uma bagunçada, a agenda já estava desorganizada, já não cumpria muito bem o que deveria fazer em cada dia. E eu observando ele, né? Chamei ele no segundo mês, dei umas orientações para ele, mas mesmo assim ainda deu uma continuidade ali, continuou ainda um pouco bagunçada. Quando chegou no terceiro mês, ele largou aquilo ali e começou a trabalhar somente, largou aquela atividade que ele estava fazendo e começou a executar somente o que a gente pediu para ele. E aí eu perguntei para ele, o que foi que aconteceu? Eu falei, desanimei, muita coisa aqui, precisava organizar. Mas na verdade, não é que ele desanimou, é que a motivação acabou e ele não teve disciplina para continuar. E isso é o que acontece com muitos líderes, isso é o que acontece com muitas pessoas, né? Começa uma coisa muito bem empolgado, mas não tem disciplina para dar continuidade. A motivação, ela não sustenta. Motivação, ela é emoção. A verdade é essa, tá? Motivação, ela é uma emoção. A disciplina, sim, é a decisão que você tem que ter, que você tem que colocar para você agir. Motivação é emoção, disciplina é decisão. Motivação, ela vem quando você está bem, né? Não me lembro de uma motivação quando você está mal. Eu estou mal aqui, mas eu vou me motivar para fazer isso. Difícil. Motivação normalmente vem quando você está bem, tá? A disciplina é o que fica quando você está cansado. Então veja, por exemplo, quando nós falamos sobre motivação e disciplina, eu trouxe o exemplo da academia. E eu vou trazer novamente. Motivação, quando você se empolga, né, compra tênis, compra roupa nova para ir para a academia, aquilo tudo é motivação. Não, se matricula numa academia nova, numa academia com melhores aparelhos, com uma estrutura maior, aquilo é a motivação. A motivação está fazendo você fazer aquilo. Aí vai lá e paga um ano de academia. Agora vai, esse ano vai. Chega no primeiro mês, vai. No segundo mês já começa. E isso quem sustenta 30 dias, tá? Quem consegue sustentar 30 dias de academia. Porque eu digo que 80% das pessoas que eu vejo se motivando para ir para a academia, por exemplo, eu estou trazendo só o exemplo de academia, mas tem vários outros. Em torno de 80% eu não vejo cumprir os 30 dias, né? Ou seja, não tem a disciplina nem sequer de executar os 30 dias. Vai contar os 365 dias que programou para o ano, né? Que já pagou lá na academia. Então a disciplina é isso. É você ir lá comprar o tênis, é você ir lá preparar, organizar toda a sua estrutura.
Mas o que vai fazer você cumprir os primeiros 30 dias, os primeiros 60 dias, os primeiros 90 dias é a sua disciplina. Não é a motivação. A motivação ela vai acabar logo. Mas a disciplina vai fazer você ir para a academia mesmo em dias de chuva. Se você treina depois do trabalho, é a disciplina que vai fazer você ir treinar depois de um expediente cansado. É a disciplina. Tá? Não espere a motivação te levar para a academia num dia cansado, que não vai. Não vai. Ou você tem disciplina, rotina de execução, ou você não vai. Tá? A disciplina é o que fica quando você está cansado. A motivação, ela depende muito do ambiente. Muito do ambiente. Já a disciplina, ela depende muito mais do caráter. E quem vence não é o mais animado. Não é o mais motivado. Vence. Não é o mais motivado, não é o mais animado. É o mais consistente. E para você ter consistência, o que é que você tem que ter? Disciplina. Tá bom? Eu vou trazer para você, vou mostrar para você um exemplo de como é a rotina. Né? Eu vivo isso. A rotina de um líder. Eu vivo. Eu vou trazer para você um exemplo de como é a rotina de um líder produtivo, de um líder maduro. Um líder maduro, ele acorda já sabendo o que precisa fazer. Ele não acorda pensando, hoje, o que é que eu tenho para fazer hoje? Não. Ele já sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque ele planejou, no mínimo, no dia anterior. Você sabe que aqui eu ensino que a semana tem que ser planejada no domingo, no início da semana. E não planejar um dia após o outro, não. Um dia após o outro você só revisa o que você planejou para a sua semana. Mas o planejamento tem que ser no mínimo da semana toda. Tá? E deixa eu falar para você. Eu tenho normalmente 3 meses de planejamento. Eu já estou com o meu planejamento pronto até o mês de abril. Eu sempre mantenho o mês atual de planejamento e 2 meses seguintes. Para quem me conhece, para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu cuido de diversas unidades de operações no Brasil. Então eu viajo, eu cuido do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então eu viajo por todas essas regiões do Brasil. E todas as minhas viagens dos próximos 3 meses já estão programadas. Claro que emergências podem aparecer, né? Algumas ocorrências podem acontecer, sim, e fazer a gente mudar esse planejamento, mas é um ajuste fino aqui, outro ali, muda a passagem de um dia para o outro, muda a viagem, muda o destino de um lugar, muda para o outro, que tem uma necessidade maior. Mas os meus próximos 3 meses, o atual e os 2 seguintes, já estão todos planejados. Já estão todos programados. Então agora, o que é que eu faço de agora para frente? É revisar. É revisar. O planejamento está ok? Faz sentido manter esse planejamento? Ok. Tá bom? A gente mantém. Ah, não, precisa revisar. Vamos lá e revisamos também esse planejamento. Tá? Depois eu vou trazer um conteúdo bom sobre organização de agenda. É muito importante. Mas vamos lá. O líder, como eu vinha falando, né? O líder maduro, ele não acorda no improviso. Ele acorda sabendo o que tem que fazer. Ele planeja, ele protege a sua agenda, né? Ele acompanha as pessoas, acompanha o time, revisa números o tempo todo, não revisar as metas, revisar os números e aonde está faltando para atingir a meta. O que está faltando naqueles números que estão sendo revisados para atingir a meta. Mas a meta está lá, tem que estar estabelecida. Tá? E o líder maduro faz o quê? Ajusta a rota. É o que eu falei agora há pouco. Né? Às vezes, como eu já tenho minha programação toda aí dos próximos 3 meses, às vezes é necessário ajustar a rota. E isso é maturidade na liderança. Você saber que pode ajustar a rota. A sua agenda é blindada no sentido de não deixar que terceiros interfiram na sua agenda. Mas você sempre vai ter uma necessidade de
fazer um ajuste aqui, outro ali. Tá bom? E quando é que o líder maduro faz tudo isso? De planejar, de proteger a agenda, acompanhar a gente, revisar número e principalmente ajustar a rota. Quando é que é feito isso? Só no domingo? Não. Todo santo dia. Todo santo dia você tem que olhar a sua agenda e, se necessário, ajustar a rota. Mas ajustar a rota mantendo a integridade da sua agenda, tá? A gente vai falar muito sobre isso ainda. Tem muito líder que vive apagando incêndio. Você conhece aquele líder que vive apagando incêndio? Existem muitos. Líderes que só executam ali, só vão na operação para apagar o incêndio. Mas não tem planejamento, não tem organização, não tem acompanhamento e condução do time. Nenhuma. Tá? E aí é o que separa, né? De quem é líder de verdade. De quem é líder de alta performance. Alguns vivem apagando incêndio. O líder de alta performance faz o quê? Constrói um sistema. Por exemplo, você já viu aqueles líderes que começam o dia já no WhatsApp? Já começa o dia no WhatsApp. Você é desse jeito? Começa já olhando o que é que tem. Já no WhatsApp. Tem líder que começa o dia assim. Já acorda, já vira para o lado, já pega seu WhatsApp, vai ver como é que tá as coisas. E tem líder que começa no planejamento. Tem líder que já sabe como estão as coisas. Se ele tem uma boa condução do time, ele sabe como é que estão as coisas. Aí, claro, tem o seu momento de verificação da operação, né? Verificação dos grupos de WhatsApp, ver como tá. Só que o líder maduro, ele vai acordar no horário que ele tem que olhar os grupos de WhatsApp? Não. Ele acorda um pouquinho antes. Para quê? Para ter esse tempo de planejamento. Eu não estou dizendo para você não olhar os seus grupos de WhatsApp. Não estou falando para você não olhar os grupos de WhatsApp da sua operação. Eu estou falando que você precisa acordar com planejamento e não já no meio do caos. Não já apagando o fogo. E trazendo esses dois exemplos. O líder que já acorda no horário dos grupos do WhatsApp e o líder que começa no planejamento. Quem você acha que cresce na empresa? Quem você acha que cresce na carreira? Você tem noção disso? Quem você acha que cresce? Coloca nos comentários aí que essa live vai ficar gravada, tá? Como nós estávamos falando sobre constância. Você já viu alguém ter constância na pressão? Uma pressão comendo e a pessoa ter ali, manter aquela constância na execução? Ser disciplinado, quando está tudo normal, quando está tudo indo bem, quando a operação vai bem, quando as coisas vão bem, é muito fácil, né? Aí é fácil ser disciplinado. Eu quero ver quando falta gente na equipe, quando dá problema na operação, quando a meta está ruim, quando o cliente está ali cobrando a conclusão da atividade, para quem trabalha com logística, quando o cliente está cobrando a entrega do seu pedido, para quem trabalha em outras operações, é a conclusão da atividade. Quando a diretoria cobra que não bateu a performance, é aí que aparece quem é líder de verdade. É aí que diferencia quem é líder de alta performance e quem é só curioso. Porque às vezes caem alguns líderes curiosos ali no cargo de liderança. Vocês devem ter passado por alguns líderes já que não eram líderes e apenas curiosos. Então é nesse momento que separa quem é líder de verdade de quem é curioso. Mas como é que vai separar isso? É com preparação. Tá? É com planejamento, é com organização, é com estrutura, é com agenda bem feita e é com uma rotina de execução. É assim que se prepara. E o líder aparece nesse momento. Agora, responda aí para você mesmo.
Ou coloque nos comentários também. Você tem rotina? Você tem rotina ou você só improvisa a sua atividade no dia a dia? Sua atividade é rotineira? Tem aquilo ali que você tem que fazer todos os dias? E em que horário você tem que fazer cada atividade? Esses dias eu estava lendo também um pouco sobre, entendendo um pouco sobre o horário de produtividade de cada indivíduo. E cada indivíduo, ele é único. E ele tem seus horários de produtividade maior. Tem gente que é mais produtivo de manhã, logo quando acorda. Tem gente que não é tão produtivo pela manhã, logo quando acorda, precisa levantar, tomar seu banho, tomar seu café, e ir lá para metade do dia que ele vai sendo mais produtivo. E tem gente que é mais produtivo à noite, né? Tem gente que é mais produtiva à noite. Eu já fui, na verdade eu consigo ser produtivo em alguns horários do dia. Eu tenho já meus horários do dia que eu consigo ser um pouco mais produtivo. E a noite é um deles. Então eu trabalhava muito até tarde da noite. Hoje eu também ainda trabalho, mas antes era muito mais. E eu consigo ser muito produtivo nesse horário. Só que eu já aprendi a ser produtivo também pela manhã cedo. Por quê? Porque eu já acordo cedo, já vou para academia. Eu normalmente acordo 4 horas da manhã, já vou treinar, vou para academia. E aí já começa o meu dia produtivo. Tá? E agora eu já estou até dando uma reformulada, ajustando um pouquinho aí minha agenda pessoal também. Que talvez eu mude um pouquinho esse horário de ir para academia. Vou dar uma olhada nisso aí, nesses próximos dias. Acredito que hoje mesmo eu já estou tratando disso, para já mudar nos próximos dias. Mas esses são os meus horários mais produtivos. Então, o que é que eu faço com isso? E aí é o que eu quero trazer para você também. Entenda qual é o seu horário mais produtivo para você colocar naquele horário as atividades que vão demandar de mais produtividade sua. Por exemplo, quem trabalha com números, quem trabalha com gráficos, trabalha com dados. Você precisa ser produtivo para você extrair dados e gerar gráficos. Extrair dados, analisar, gerar gráficos, para desses gráficos gerar uma tomada de decisão. Isso você não faz sem concentração, você não faz sem atenção, você precisa estar no seu modo produtivo. Então, quando é que você vai fazer essa atividade? No seu horário mais produtivo. É assim que você organiza a sua agenda. A gente vai falar mais sobre organização de agenda. Mas é assim que você faz. Você primeiro identifica qual é o seu horário mais produtivo, identifica qual é a atividade que você precisa de mais produtividade e coloca essa atividade nesse horário. Mas tem gente que se perde por quê? No horário que é mais produtivo, por exemplo, quem é produtivo de manhã cedo. Aí a pessoa é mais produtiva de manhã cedo, aí o que é que ela vai fazer de manhã cedo? Vai olhar o WhatsApp, vai scrollar Instagram, aí quem tem as coisas pessoais para fazer vai pagar a conta. Deixa eu pagar logo essa conta aqui, para eu não esquecer. Ou seja, usou o horário mais produtivo do dia para fazer coisas que não vão trazer tanta produtividade para o seu dia. Então você acabou com o seu dia. Você acabou com sua agenda, com sua organização e com sua produtividade. Tá bom? Então você precisa você precisa entender um pouco mais também sobre o seu horário mais produtivo. E como eu estava te perguntando, né? Você tem rotina ou você improvisa tudo? Você protege sua agenda ou você aceita tudo que as pessoas vêm, pede para você fazer, tudo que as pessoas vêm, colocam para você aceita assim, numa boa? Toda reunião que marcam, você agenda, ok? Mesmo que tenha outra por cima, você ok? Não, você precisa... Se você quer ser um líder de alta performance, você precisa proteger a sua agenda. Você precisa proteger a sua organização e a sua rotina. Tá? E você como líder, você realmente acompanha o seu time ou você é daqueles que só cobra?
Só vai lá para cobrar. Ah, não fez isso aqui? Ah, essa atividade aqui está pendente? Ou você realmente acompanha para entender aonde estão os gargalos da operação, para você entender quem são as pessoas que você precisa movimentar para que gere mais produtividade na equipe? Você acompanha de verdade? Você termina a sua semana ou você só sobrevive a ela? Você é daquelas pessoas, nossa, passou a semana, graças a Deus chegou o meu sábado. Ou você termina a sua semana com tranquilidade, termina a sua semana com a sensação de que fez tudo o que realmente planejou. Como é que você termina a sua semana? Lembre-se, sem constância não existe autoridade. Não tem como você ter autoridade se não tiver constância. Eu já vi muitos líderes, muitos gestores, inclusive eu tive que desligar, fazer desligamentos na empresa de gestores assim, de líderes assim, que não acompanhava o time, não acompanhava. Ele apenas cobrava. Chegava na empresa, cobrando, mas quando eu olhava para a rotina dele, ele não tinha uma rotina de liderança. Ele não tinha reunião com a equipe. Ele não analisava dados, ele não acompanhava números, ele não acompanhava. Só chegava lá e cobrava. Que liderança é essa? Que só vai lá para cobrar. Só vai na empresa para cobrar. Quando está na empresa só fica cobrando. Não. Liderar é desenvolver pessoas. Liderar não é só cobrança. Nós já falamos aqui em outras lives também. E eu vou colocar esse conteúdo todo. Olha, eu estou preparando um ambiente para vocês terem acesso a tudo isso que a gente fala, tá? Tudo isso que eu estou trazendo nas lives, eu vou colocar no ambiente e vou liberar, vou deixar disponível lá para vocês terem acesso a todas as lives que a gente vai fazendo, tá? Então, nós estávamos falando sobre, eu até me perdi aqui. Vamos lá. Sobre o líder que chegava na operação e não acompanhava o time, né? E eu tive que fazer um desligamento, já de vários que aconteceram isso, né? E o desligamento, na verdade, foi a última alternativa. Eu tentei já tentava recuperar, orientava, inclusive disponibilizava treinamentos meus, mas mesmo assim nem sempre o cara queria seguir, né? E o final é o quê? É desligamento, não tem muito o que fazer, tá? Sem constância não existe autoridade. Então você, líder, precisa ter constância, precisa ter rotina de execução. E para você que é líder, que quer evoluir, vamos fazer o seguinte: vamos elaborar um plano de ação prático agora. Plano de ação prático. Eu vou até beber mais um cafezinho aqui, tá? Nossa live é café com liderança. Então, já pegou seu cafezinho, já tomou seu cafezinho, agora não dá mais tempo de dar uma pausa na live não. Só para quem for assistir gravado, dá uma pausa, vai lá, pega o cafezinho e volta. Mas quem está no ao vivo já sabe, tem que se preparar antes, tem que pegar o cafezinho antes. Líder se prepara. Então vamos lá, vamos fazer um plano de ação aqui prático e rápido para essa semana. Só para essa semana, tá? Anota aí, e se tiver sem papel e caneta na mão, depois quando eu postar a live gravada hoje ainda, você volta aqui e revisa. Mas vamos lá. Vamos fazer um plano de ação prático. Você vai fazer 5 coisas. 5 coisas essa semana. E já começa por hoje, tá? Já começa por hoje. O líder, ele age. Ele não só planeja. Ele planeja, mas ele age. Então, começando por hoje, 5 coisas. Hoje é domingo. O que é que você vai fazer? Planejar. Planejar a sua semana. Tá? Esse é o primeiro ponto. Planejamento da semana. Segundo, você vai escolher 3 prioridades para essa semana. Para você resolver essa semana. 3 prioridades apenas. Não escolhe 5, não pega todos os seus problemas atrasados e bota, eu vou resolver essa semana. Não. Disciplina de execução. Você vai pegar 3
problemas, 3 prioridades e vai escolher, né? Vai selecionar. E aí, esse é o segundo passo, né? Primeiro, planeja a semana, hoje à noite, até hoje à noite, né? Hoje, no decorrer do dia, domingo. Segundo, escolhe 3 prioridades. Terceiro, você vai bloquear a sua agenda para você executar essas atividades, essas prioridades. Você vai bloquear a sua agenda. Ah, Williams, vou bloquear o dia todo? Não, claro que não. Você tem que dar atenção às demais atividades também, você tem que dar atenção a outras pessoas também. Então você vai bloquear a agenda nos horários de executar as atividades. Tá? Quarto, o que é que você vai fazer? Acompanhar o time. Acompanhar o seu time. Lembra do que eu falei? Tem líderes que não acompanham o seu time. Tem líder que só cobra, só faz cobrar a execução da atividade. E o pior, tem líder que ainda cobra a execução da atividade. Tem líder que só cobra o resultado e que não sabe nem como é que faz a atividade para chegar nesse resultado. Esse é o pior tipo de liderança, tá? Não sejam desse jeito. Por favor, vocês que me seguem, não sejam desse jeito. E aí o quinto passo, você vai fechar a semana com análise disso tudo que você planejou. Tá bom? Então, recapitulando. Primeiro, você vai fazer o quê? Planejar a semana. Hoje. Planejou a semana, escolhe 3 prioridades. Escolheu 3 prioridades, bloqueia a agenda. Bloqueou a agenda, acompanha o time. Acompanhou o time, fecha a semana com análise. Aí você vai pegar tudo que você fez no próximo sábado e vai analisar. Executou direitinho? Ok. Vai analisar como é que foi a produtividade da sua semana. Tá bom? E aí, você volta aqui ou me manda um direct para mim e fala para mim, ó, Williams, deu certo nisso, a minha semana foi produtiva assim, eu consegui melhorar nisso aqui, eu consegui evoluir, ou se não deu certo também, vai lá para mim e manda lá no direct, Williams, não mudou nada. Eu duvido não mudar nada. Eu duvido. Se não mudar nada, é porque você não executou as prioridades ou não bloqueou a agenda. Porque aí programou para fazer atividade e no momento de fazer atividade vieram outras coisas. Ou você foi para o seu celular, ficar lá no Instagram, no WhatsApp, qualquer coisa desse tipo. Mas se você seguir, dificilmente você não vai ter evolução. É impossível um líder disciplinado não crescer. É impossível. Eu assumo o risco de falar que é impossível o líder disciplinado não crescer. Ele pode não crescer na velocidade que ele espera. Ah, eu vou ser disciplinado hoje, eu já vou crescer semana que vem. Não. É uma construção. Mas é impossível o líder disciplinado não crescer. Tá? E o líder, ele planeja a longo prazo, a médio e longo prazo, inclusive a sua carreira. A sua carreira também é uma projeção de médio e longo prazo. Não pense que você vai estudar hoje e já ser promovido semana que vem. Isso acontece? Acontece. Claro, se você chegar na empresa e falar que está numa mentoria de Williams Mota, aí isso é muito fácil de acontecer. Mas se não, é projeção, tá? É planejamento e estruturação para médio e longo prazo. E aí, até já falando sobre esse assunto, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Extremamente importante. Eu vou até beber mais um cafezinho aqui. Extremamente importante. Se você ouviu tudo isso até aqui e você pensou, eu preciso organizar a minha vida. Ó, antes mesmo de eu dar continuidade nisso aqui, deixa eu já falar. Eu vou trazer agora aqui uma oportunidade para você de forma gratuita, tá? Para não começar a gente já sair da live e lá vem ele vender o curso dele. Não, meu curso é para quem quer crescer. Minha mentoria é para quem quer evoluir mais ainda. Mas o que eu vou trazer para você aqui é a oportunidade de estar comigo numa sala fechada online gratuitamente, onde nós vamos falar muito mais sobre o que eu trago aqui. Aqui na live é um cafezinho. É um cafezinho. Nesse evento que eu estou preparando agora para o dia 24 de fevereiro, vem muita coisa. Então, vamos lá.
Se você pensou, eu preciso organizar a minha vida, eu preciso mudar o meu ritmo de execução, então eu quero te convidar, quero te fazer esse convite. Eu criei um evento especial pensando em você que está aqui comigo, que está nas minhas lives, que me acompanha no Instagram. Eu criei esse evento especial para você. Ele se chama Hub Experience. Destrave o líder que existe em você. Você deve ter um líder aí que você ainda não conseguiu desenvolver ele. Você pode ser um líder, e eu tenho certeza que você é um líder. Você pode não ser um líder na sua empresa, mas você precisa ser um líder pelo menos na sua casa. Você precisa ser um líder pelo menos da sua vida pessoal. Você lidera a sua vida pessoal? Porque tem gente que nem a sua própria vida consegue liderar. Deixa que outras pessoas tomem decisões por você. Então, você precisa destravar o líder que existe em você. E se você quer aprender a destravar o líder que existe em você, eu quero te convidar para o dia 24 de fevereiro. Será 19h30, será numa terça-feira. É terça-feira? Deixa eu só confirmar aqui. Dia 24 de fevereiro, se é na terça-feira mesmo. Para eu não estar passando nada errado aqui para vocês. Peraí. Isso mesmo, pessoal, isso mesmo. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, numa sala fechada comigo. Online, ao vivo, numa sala fechada. Porém, as vagas são limitadas. Por que as vagas são limitadas? Primeiro, se as vagas não fossem limitadas, eu faria aqui no Instagram, que é aberto para todos, né? Quem quiser, acessa a hora que quiser. Não. As vagas serão limitadas. Por quê? Porque eu quero acompanhar quem estiver lá. Eu quero acompanhar você de perto, se você estiver na sala comigo. Se você quiser estar lá comigo, eu vou te acompanhar de perto. Esse evento não é para muita gente. É para quem quer crescer, tá? Por quê? Porque meu tempo, ele é valioso. E eu quero disponibilizar do meu tempo com quem quer crescer. Meu tempo eu não vou disponibilizar para quem só está na curiosidade, não. Quem está na curiosidade vai me acompanhar aqui nas lives, vai acompanhar os conteúdos que eu vou postar gratuitamente aqui no Instagram, os conteúdos que eu já posto toda semana, tá? Em breve teremos conteúdos também no YouTube aí nos próximos dias, então eu vou estar divulgando para vocês. Mas nessa sala fechada não, é para quem quer crescer. É para quem está realmente disposto a crescer, tá bom? Então, se você quiser, o link para inscrição gratuita está na minha bio. Quando você for lá na bio do meu Instagram, tem lá alguns links, tem o meu contato de WhatsApp, tem o link do e-book, tem um link, eu acho que ainda tem o link da minha mentoria, tem um link da minha mentoria lá, e tem o link também do Destrave o Líder que existe em você. Hub Experience, Destrave o Líder que existe em você. Então clica nesse link, que a inscrição é gratuita, você só vai preencher lá o cadastro para validar que realmente você é você mesmo, e pronto, está reservado seu lugar à mesa. Tá bom? Então, se aqui eu já organizo a sua mente, lá, nessa sala fechada, eu vou organizar a sua postura de execução, tá bom? Então lá a gente vai conversar um pouco mais perto. E aí, para fechar a nossa live de hoje, talento sem disciplina vira frustração. Conhecimento sem rotina vira bagunça. Então aqui na live você pega um pouco do conhecimento, você toma um cafezinho comigo aqui do conhecimento. Lá no evento, a gente vai organizar a sua disciplina, tá bom? Para não virar frustração, porque talento sem disciplina vira frustração. Conhecimento sem rotina vira bagunça. E sonho sem constância vira só uma desculpa. Se você quer crescer, decida, organiza e sustente essa decisão. Sustente
a sua rotina, tá? E, pessoal, não é fácil sustentar uma rotina quando o ambiente que você está inserido não te permite sustentar essa rotina. Acredite, o ambiente, ele lhe molda. O ambiente lhe molda. Tá? Eu já recebi feedbacks de pessoas que falaram que mudaram a rotina só porque assistiu algumas lives comigo aqui sobre o Café com Liderança. Só pelo fato de ter assistido, de estar inserido nesse ambiente agora que nós estamos formando aqui do Café com Liderança, ele já organiza a semana. Tem líder que já me passou feedback que já melhorou muito a sua produtividade com a equipe, por causa de alguns insights que pega aqui no Café com Liderança. Isso é o quê? Ambiência. É ambiente. É você estar com as pessoas certas, é você estar no ambiente certo. Tá bom? Então, é isso. Você precisa sustentar a execução. Você precisa sustentar as suas decisões. E você não vai conseguir sustentar se você se mantiver no mesmo ambiente que te leva para baixo, que te tira da sua rotina, tá bom? Primeiro passo é organizar a semana, organizar a agenda, definir rotina, tá? E tudo isso a gente vai conversar lá, no Hub Experiences, destrave o líder que existe em você. Então, esse foi mais um Café com Liderança. Próximo domingo, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Para quem está comigo no Mato Grosso, como eu estou hoje, 7 horas da manhã, horário do Mato Grosso do Sul, às 7 horas da manhã, mas horário de Brasília, demais estados do Brasil, às 8 horas, tá bom? Estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário. Então, tenham todos uma excelente semana de execução e tenham muita coragem para ser consistentes, tá bom? Nos vemos no próximo Café com Liderança. Tchau, tchau!